Bom dia, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui há mais um dia, diretamente dessa natureza linda, maravilhosa. E um dia que tá bonito, ensolarado, muito calor. E aqui do meu lado tá a loirinha aí, ó. É isso aí. Tô aqui fazendo um serviço aqui, né, de limpeza urbana. Mais um serviço aí no nosso dia a dia. E muitas viagens, rapaziada, carregando muito caminhão aí. Só aqui, desde quando a gente começou ontem, deu umas viagens boas, hein? Mas a gente tá aqui pra isso, pra trabalhar, pra limpar, entendeu? Enquanto a galera suja, a gente tá aqui pra limpar, né? O maquinário tá aqui, né? Recém-lavado, engraxado. A loirinha aí. Máquina boa pra caramba, Caterpillar 416. A melhor que tem no mercado, disparada, né? Eu que já trabalhei aí com várias outras marcas de retro, né? JCB, New Holland, Case, Sunny, XMG, Liu Gong, que tem as alavancas dessa altura aqui. Elas não chegam nem perto da força e robustez de uma Caterpillar, cara. Entendeu? Primeiro que é uma máquina que ela é muito mais na mão, né? As outras são muito violentas, para dar acabamento é muito ruim. Eu pelo menos acho, né? E você chega numa Caterpillar, já muda toda a história, né? Você consegue dar um acabamento bem mais preciso, máquina bem mais na mão. E é como diz aquele ditado, né? O retreiro, quando chega numa Caterpillar, ele não quer sair mais, fica mal acostumado. Aí vai pra uma outra, apanha tudo de novo, né? É uma gíria, assim, uma brincadeira nossa, né? Não que isso seja verdade. Até porque o retreiro não escolhe máquina, né? Ele tá aqui pra ganhar o pão do dia dele, entendeu? Mas é isso aí. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui do serviço, né? Toda essa calçada aqui fora tava tudo cheio de entulho, rapaziada. Tudo. Muito entulho, hein? E aí a gente vai raspando, olha, lá em cima também. E vai juntando tudo pra depois carregar o caminhão. Então tudo isso aqui tava até desnivelado. Eu dei uma nivelada, dei um acabamentozinho, porque eu gosto de caprichar, entendeu? No meu serviço eu gosto de dar uma caprichada. Eu não gosto de fazer só por cima, deixar mal feito, entendeu? Mas também é coisa que a gente faz, né? Então, rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo aí pra vocês, tá? Mais precisamente aí pra quem tá começando com retro e for trabalhar na rua, que nem eu, né? Que meu serviço é na rua, serviço urbano, né? Sobre dicas de você transitar com um maquinário desse aqui na rua, né? Como é que é? É tranquilo? Tem algum segredo? Não tem segredo, rapaziada. Mas tem um ponto muito importante que é cautela, entendeu? Segurança em primeiro lugar, né? É um equipamento de quase 10 toneladas, não é igual um carro pequeno. É feito para trabalhar, não é feito para você ficar correndo, né? Um equipamento que você trabalha de boa, devagar. Eu mesmo só trabalho de primeira e segunda. Toda a vida foi assim. Desde quando eu comecei eu trabalhei sempre de primeira e segunda. Segunda quando o deslocamento é maior, né? E primeira quando você vai trabalhar com muito peso, em espaço pequeno, dá acabamento, entendeu? Principalmente quando o material é bem duro, igual aqui, ó. Aí você usa uma primeirinha, que aí fica filé. Então, vou mostrar para vocês aqui uns pontos importantes por fora da máquina que você tem que olhar, tá? Antes de ir lá para dentro e dar a dica para vocês, tá? E lembrando que esse vídeo é para quem tá começando, tá? Para quem já sabe, já sabe. Eu acho que não é sempre bom a gente fazer conteúdos como esse para quem tá começando. Então a primeira dica é o seguinte: freio, tá? Verifique o pneu se está bem calibrado, entendeu? Bate nele, verifica. Tá bom? Se você tem aqueles calibradorzinho que você coloca ali no pinto, você mede também. Eu meço assim, ó, batendo, entendeu? Às vezes pode estar furado, pode ser um furo pequeno, mas isso com o passar do dia vai modificando bastante, né? Principalmente quando é o traseiro. Quando o traseiro tá um pouco mais murcho que o outro, quando na rua você sente, né? Ela fica querendo dar uma guinada para um lado assim. Então verifica, tá? Verifica a mangueira se não tem vazamento, tá?
Às vezes é o seu primeiro dia, se for o seu primeiro dia, então é que você dá uma olhada geral, entendeu? Talvez com um determinado tipo de máquina, você sai de uma máquina da empresa, vai para outra, verifica, entendeu? Dá uma olhada e tal, vê se tá bem de pneu, se tá boa de pneu, isso é muito importante, tá? Verificou aqui por fora, tá tudo certo, não tem vazamento, não tem nada, agora sim nós vamos para dentro da máquina. Verifica aqui se não tem nenhuma trinca, entendeu? Se não tem, o seu varão de direção não tá solto, folgado, certo? São coisas, pontos muito importantes aí de se verificar, tá? Então vamos entrar aqui dentro do nosso escritório, né? Não repare a bagunça. Esse jornal aqui eu coloquei, eu costumo colocar um pano, né? Eu coloquei aqui o jornal porque o pano eu levei para lavar e é sexta-feira. Aí eu coloquei um jornalzinho para deixar minha bota aqui, entendeu? Mas eu costumo tirar a bota para não sujar o equipamento, porque isso aqui suja, é ruim de limpar, entendeu? E outra dica, rapaziada, se você for trabalhar com máquina cabinada, sempre dá uma limpadinha nela, entendeu? Tira o pó, passa um paninho úmido, se quiser usa um cheirinho. Porque, mano, por mais que a máquina não seja sua, é você que vai estar aqui 8, 10 horas do seu dia, todos os dias, inalando esse ar. Então esse ar que vai sair aqui dos dutos aqui, a tendência dele é sempre ir pro seu nariz, né? Você vai inalar e vai tudo pro pulmão. Então, para você não acabar inalando aquele pó todo, aí você dá uma limpadinha, entendeu? E aí fica filé. Então vamos lá, primeira dica, você olhou por fora, olha por dentro da máquina, se tá tudo limpinho, tudo ajeitadinho, se não tem nada fora do lugar. E verifica isso daqui, ó, tração, tá bom? Isso aqui é um ponto muito importante, rapaziada, tração. Você não, se a sua máquina for traçada, você não pode rodar com ela com a tração ligada, tá bom? Essa tração se só usa de primeira e segunda, ela é 4 marchas, né? A maioria das retas são 4 marchas. Você usa primeira e segunda. Isso aqui é para você trabalhar dentro do terreno, para ela ter uma tração melhor na frente. Na rua não tem necessidade de você usar, tá? E nem é recomendado, tá bom? Se for uma Caterpillar, coloca aqui no meio, tá? Que aqui ela fica 4x2 e o freio é nas 4 rodas. Então aí sim, aí frear não tem problema. Ou se não tiver essa opção, você vai 4x2 e freia as 2 rodas traseiras. Eu não sei como é que tá as outras retro hoje, se freia nas 4 rodas, na traseira, enfim. Só não anda com ela traçada, tá, rapaziada? Tem retro escavadeira que você mais vê, inclusive, que ela tem esse cambinho aqui. Isso aqui se chama câmbio Power Shuttle, tá? E tem umas que você não vê esse cambinho aqui, é liso, é livre, mas aqui você troca as marchas dela aqui. Isso aqui se chama Power Shift, tá bom? E também tem a Auto Shift, que é a versão automática, que é aqui também, tá? Mas normalmente você trabalha com a dessa daqui. Eu tô falando porque às vezes a pessoa sai de uma máquina que fala, ah, mas a minha não tem câmbio agora, né? Às vezes é o primeiro dia. Esse vídeo vai te ajudar. Cara, transitar na rua é o seguinte, cara. Você tem que ter zóio de coruja, entendeu? Então já começa ajeitando seus retrovisor aqui, ó. Retrovisor sempre pega uma bandinha da cabine, um tequinho do paralama lá, ó. E o estabilizador. Aqui ele não tá aparecendo porque, como vocês viram, ele tá baixado, tá? Mas no outro ali já viu, ó. Pô, tá tudo, vendo? Viu? Tá o diesel cheio, papapá. Vou sair, liguei. Dei na partida, desbloqueei, se for Caterpillar, enfim. Beleza. Vamos lá. Certifica que você recolheu toda a sapata, tá? Ah, mas já tá recolhida. Olha, acostuma teu cérebro a entender que isso aqui você tem que olhar antes de você sair com a máquina, tá? Olha, não custa olhar de dentro da cabine. Você viu lá fora, mas olha, treina o seu cérebro a entender, tá? Que você tem que olhar. Porque às vezes mas eu já vi, esse já vi, às vezes você acha que já viu e quando você vai ver não viu. E isso aqui, gente, se você for rodar com isso aqui levantado, cara, isso aqui é uma arma. Isso aí aleja uma pessoa, passa beirando um carro, acaba com o carro, passa beirando um cachorro, mata o cachorro, derruba tudo, até uma árvore derruba isso aqui. Então, beleza. Verifiquei retro, estabilizadores, ok. Freio de mão é uma coisa que, né, se você dirige carro, é óbvio, você tem que soltar toda vez que você vai sair. Mas na máquina, antes, verifica se está funcionando. No caso de Caterpillar ou máquina que tem freio mecânico, engata uma terceira, engrena com o freio de mão puxado e acelera, pé embaixo. Ah, mas vai forçar. Não
não vai forçar, é um teste de freio que você faz. Se de terceira, desse jeito aqui, você engrenou, ela andou, tá desregulado. Para você regular, você roda aqui, ó, tá? Se for freio eletro-hidráulico, aí já é outro esquema. Mas se for freio mecânico igual que eu tô, é assim. Mesma coisa para trás, botou para frente, não foi para frente, ok, mas põe para trás. Reto, nivelado, nada de enladeira, tá? Não foi também, beleza, tá apto para rodar. Se ela andou, regula aqui, se regulando aqui, mesmo assim não deu certo, aí eu recomendaria você nem sair com a máquina para rua, cara. Porque trabalhar sem freio de mão funcionando, né? Então verifica tudo isso aqui direitinho, tá? E qual marcha eu devo usar na rua? Tá bom? Então assim, primeira e segunda, eu costumo dizer que é marcha de trabalho. Não se usa quando você está deslocando com o equipamento. Por quê? São marchas de força. A transmissão de uma reta escavadeira é um monte de discos assim, que eles colam um no outro e gera a força. Entendeu? A relação da primeira é muito curta e da segunda também. Já da terceira e a quarta são um pouco mais longas. Então não tem muita necessidade de você usar na rua, porque a retro em si, só a natureza dela ela já é lenta. Então não vai precisar, a não ser que você vá subir uma subida muito íngreme. Aí você usa uma segundinha, e se for aquele top mesmo, morro parecendo parede, aí você põe a primeirinha e traciona. Lembrando, só se for subir. Terminou de subir, desliga isso aqui, tá bom? Aqui é pisca-alerta, verifica se está funcionando, seta também, chave de seta, farol, etc. Tá bom? Então qual marcha eu devo usar na rua? Entendeu? Eu uso terceira e quarta, entendeu? Quando eu vou pegar uma subidinha leve, que nem aqui, ó, tá vendo? Uma subidinha bem leve, ó. Não é plano aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver. Então dá para ir de terceira tranquila, tá bom? Agora quarta é só no plano, tá? Ou se você já vier embalado de quarta e pegar um topzinho, uma subidinha bem leve que logo logo ela já vai acabar. Se você vê que você tá de quarta, pegou uma subidinha e a transmissão dela começou a pesar, a máquina começou a pesar, aí você reduz para terceira, tá? Porque senão a temperatura que vai acusar no painel vai subir e quando ela passa de mais ou menos 90 graus, aí o negócio fica ruim, hein? Fica feio, começa a derreter os discos tudo lá, não sei como é que fica lá para dentro, mas esquenta e o estrago lá é feio, viu? E é importante também frisar, todas as retros mais novas, eu não falo muito lá para trás, as antigas, mas as novas, dos anos, sei lá, 90 para cá, elas têm uma trava do braço aqui, do conjunto do retro. E é importante, se você for rodar na rua, você está trabalhando, eu não recomendo travar não, porque às vezes você vai precisar, até se destravar, dá muito jogo ali, entendeu? Mas você vai rodar na rua, aí você trava, tá? Algumas é uma alavanquinha que você baixa lá, e outras são pedal, enfim. É importante você travar o braço tá vendo ali, ó? O braço do reto, que é o componente aqui, o conjunto, né? Para não ter o risco de acontecer uma vazão hidráulica, alguma coisa, sei lá, de repente inventa de estourar uma mangueira e ele não arriar com tudo no chão. Às vezes uma moto tá perto, um carro pode esbarrar, enfim. Beleza? Então, sempre travado. E o pino do giro também é recomendável você travar. Se você vê que uma máquina que tem um vazamento, às vezes tem os dois pistãozinhos lá embaixo de giro lá, que fala que é os gêmeos, né? Que é um pistão aqui e outro aqui, que um joga para um lado e o outro joga a mesa para o outro, né? O conjunto para o outro. Então, às vezes, dá vazão de um para o outro, acontece muito. Então, é recomendável aí, para você que está começando, andar com ele travado também, entendeu? Porque na rua o esquema é outro. Agora, trabalhando não, trabalhando você vai, o tempo inteiro você vai usar isso aqui, às vezes você precisa, tá em beira de barranca alguma coisa, eu não recomendo deixar travado não, tá bom? Não tem segredo, tá bom? Segunda e primeira, trabalho ou subida íngreme, super íngreme. E terceira e quarta você usa no trânsito, tá? Aí você parou no farol, sai de terceirinha. Se for parada numa subida, coloca uma segunda só para sair do lugar, já joga uma terceira, estica um pouco e põe a quarta, tá? E descida. Descida, rapaziada, se usa na mesma lei do caminhão. E qual que é a lei do caminhão? Você já ouviu falar em algum lugar assim? Principalmente carreteiro usa muito isso. A marcha que sobe é a mesma que desce. Você usa também com a tal da reta escavadeira, tá? E máquinas em geral, equipamento pesado. Por quê?
Porque senão você vai precisar do freio e você ficar pisando no freio, você vai esquentar, vai desgastar o freio e pode acontecer de você perder o freio aí. Já era, meu irmão. Uma vez que você perdeu o freio em cima do equipamento desse aqui, né? Já reza, porque é o fim da picada, como diz o ditado. Sem brincadeira, pessoal, falando sério. Você subiu com a marcha. Se você precisou subir de segunda, evidentemente você vai descer de aquela ladeira lá de segunda, tá? Se subiu de primeira, desce de primeira também, tá bom? E se você subiu de terceira, o ideal é você descer de terceira, tá? E ainda assim você vai precisar dar uns toquinhos no freio. Agora quarta, você não sobe com ela, entendeu? Quarta se você já estiver num lugar com asfalto bom, embalado, entendeu? E ainda assim não é recomendável. Então evita ficar usando quarta em subida. E uma vez que você evitou de usar quarta em subida, você também vai evitar de usar na descida. Senão, meu irmão, é complicado. Tá bom? E outra coisa que eu vou falar para vocês também, a retroescavadeira é uma máquina que pula muito, tá? Tanto patrol, carregadeira também pula, mas a gente tá falando de reto, né? É um equipamento que pula muito, quica muito, porque o eixo dele é rígido, não tem mola para absorver. Então qualquer pedrinha, buraquinho, um remendo de asfalto, o equipamento vai tender a pular, tá? Então toma muito cuidado com isso. Se você tá rodando com ela aí, você que tá começando, viu que tem muito remendo de asfalto, entendeu? Já vai de terceirinha, se for uma descida, até reduz para uma segunda, até você se acostumar. Mas não brinca com essa máquina pulando, cara, porque essa máquina aqui quando pula e você começa a pular também dentro dela, e você pula com os pés atrelados em cima do freio do acelerador, você vai trepidando e tudo, e quanto mais você vai pisando e a máquina pulando, vira uma bola de neve, ela mais vai tender a pular. Principalmente se você estiver descendo, entendeu? Por que não se usa quarta quando desce? Enquanto o asfalto tá maravilha, nossa, uma delícia. Tem gente que até desce na banguela, entendeu? Tem louco pra tudo, né? Mas aí você desce de quarta e do nada, de repente, tem um remendinho de asfalto que, sei lá, uma resta de sol, alguma coisa você não viu lá longe. E aí você já viu quando tá muito em cima, não dá mais tempo de frear. Aconteceu, não pisa no freio, entendeu? Deixa ela passar no remendo de asfalto e deixa ela pular. Você só pisa no freio se você vê que não tem jeito mesmo. Um carro te fechou, um cachorro entrou na tua frente, sei lá. Aí você pisa. E aí você tenta controlar o máximo ali, porque a bicha vai pular, viu? Mas o ideal é você não pisar. Por quê? Uma besteira, ela começa a pular e você pisa no freio, trepidando em cima do freio, com ela pulando, entendeu? Já aconteceu aí de um operador, colega lá de onde eu trabalhava, ele tava descendo de quarta, aconteceu, ele passou em cima do remendinho de asfalto, a máquina pulou. Nessa que pulou, né, um carro fechou ele pisou no freio. Só que nessa que ele pisou, ele trepidou em cima do freio. E aí, meu irmão, a máquina pulou e não sei o que foi que deu. Levantou as rodas traseiras aqui e a concha dela ancorou no chão, que ele tava com a concha virada para baixo aqui, ó. Assim. Ela bateu a concha ancorou no chão e ela levantou as rodas e caiu de perna para cima, assim, ó. Aí você falou, mas como? Pois é, era uma descida. Então assim, evita, né, gente? E falando em concha, eu aproveito para falar também na posição de concha que você... não que você deve rodar, eu não gosto de falar esse negócio assim, você tem que fazer isso, esse é o correto, esse é o certo. Cada um trabalha de um jeito, né? Entendeu? Eu, quando aprendi assim, que cada um trabalha de um jeito. O ideal é o jeito ser mais seguro para você e para quem tá perto, tá? É a sua segurança em primeiro lugar. Equipamento, se quebrar, se der algum problema, pelo menos conserta, arruma outro, sei lá. E a tua vida? E a vida de outra pessoa? Matou, morreu, já era, né? Dizendo assim, bem pelo português correto. Então, posição de concha, tá? Eu vou ligar ela aqui para mostrar para vocês a posição que eu rodo. Então, vamos ligar ela aqui, tá? Aproveitar aqui, fechar a cabine dela e ligar o ar-condicionado, que tá um forno aqui dentro. Vou deixar no mais baixo para vocês me ouvirem, senão vai ficar muito barulhento. Então, rapaziada, ele tava rodando assim, ó, com a concha desse jeito aqui, ó. Ele tava rodando assim, ó. Entendeu? E aí o que acontece? Passou esse remendo, aconteceu tudo isso que eu falei. A máquina
quando ele freou, ela levantou a roda traseira e a frente ancorou no chão. A máquina dele tinha dente, entrou e ancorou no chão. Não sei se era um remendo de asfalto, uma lombada, sei lá. Sei que ancorou no chão ali. E aí travou de uma vez que a máquina tombou-se para frente, tá? Então é por isso que eu não recomendo, entendeu? Não recomendo, não tô dizendo que é errado quem anda assim não. Cada um anda de um jeito. Mas eu não recomendo você andar com a caçamba virada assim, ó. Uma hora que você precisar, sei lá, até que soltar freio mesmo na descida, aí você vai usar o recurso que você tem. Às vezes você vai precisar baixar e ela do jeito que tá aqui vai cravar no asfalto, paralelepípedo, sei lá. E aí ela vai tender a ancorar. E se isso aqui ancorar, meu irmão, o estrago é feio, viu? Eu costumo rodar com ela assim, ó. Né? Eu costumo rodar com ela assim, ó. Ou seja, em posição de carregamento 100% levantada, tá? Por que que eu gosto de andar com ela assim? Porque olha como a visão fica bem limpa aqui, ó. Vocês viram como é que tava o H? Olha como é que ficou o H aqui, ó. Fica limpo e a caçamba que tem esse formato, né? Caterpillar, Case. Você pode ver que você tem uma visão excelente aqui embaixo dela. Então, supomos, você parou no farol e aí um cachorrinho que não tem noção das coisas entrou ali, você vê as perninhas dele ali, ó. Então você tá no farol, é claro que se você acelerar ele vai correr, mas nem todo bicho é assim. Então antes você vendo, você dá uma buzinada, assusta ele, sei lá. Ou você, uma vez que você vê as perninhas dele, levanta o H e tal, faz alguma coisa, pelo menos você viu. Às vezes uma criança ali você ainda não consegue ver. E com H daquele jeito também você não vê. Entendeu? Então assim, a melhor visão que você tem é essa daqui. Entendeu? Então eu gosto de andar assim por causa da visão. E uma vez que eu precisar arriar isso aqui no chão, eu só faço isso aqui, ó. É só esticar o meu braço, ó. Esticou, ó como é que ela faz, ó. Ela cai no chão alinhando. Ou seja, ela não vai entrar em corte assim para ancorar. Ela vai primeiro bater as costas da caçamba e vai afundando aos pouquinhos. Nessa que afunda aos pouquinhos, se ela ancorar, ela não vai parar de uma vez. Nem caso de emergência, né? Mas isso é uma coisa de caso de emergência, entendeu? E tem gente que gosta de rodar com ela assim, ó, que também não é... Não tô dizendo que é errado, entendeu? Mas olha como já ocupa mais a visão, ó. Tá vendo, ó? Já abaixou aqui embaixo, aqui em cima já subiu, o H já subiu. Geralmente aqui ainda tá abaixo, geralmente você anda assim, ó. Entendeu? Aí ocupa mais a visão. Então eu ando assim por causa da visão, entendeu? Outra coisa também, ar-condicionado, você só liga e desliga com a máquina funcionando, o motor da máquina lá funcionando, tá? Não cometa esse erro de você desligar, tá, a máquina com o ar-condicionado rodando. Ou você ligar com ele rodando. Que isso aqui dá muito problema, tá bom? Agora eu vou abrir de novo que já ferveu aqui. Tá muito quente, bicho. Que é muito calor, né? Entendeu? Então é isso aí. Né? E atento, pessoal. E outra coisa também, rapaziada, evita ficar associando direção com celular, tá? Tanto é que eu tô sem suporte, é por isso que eu não tô gravando vídeos assim conduzindo, né? Eu peço pro pessoal filmar pra mim. Mas se você tiver um suporte, tudo bem, aí você coloca o suporte, aí fica filé, tá bom? Mas é sempre evitar. É sempre bom evitar... Ó, o caminhão chegou aí, ó. Vamos almoçar agora. É sempre bom evitar associar volante com celular, principalmente quando o assunto é conduzir um equipamento desse aqui na rua, né? Tá? E outra coisa também é uma mão no volante e outra no manche. Por quê? Porque o manche tem o neutralizador, tem bloqueio, mas a intenção aqui é o caso da segurança que eu falei. Se você precisar baixar o H, faltou um freio, alguma coisa, sua mão já tá aqui, entendeu? Parou um carro, não sei, tomou uma fechada, qualquer coisa, sua mão já tá aqui, tá bom? E outra mão tá aqui no volante, principalmente se tiver esse apoio aqui para você. Aí você já tem bem mais segurança, tá bom? Claro, duas mãos no volante sempre é melhor, mas no caso da retro, a direção dela é bem mais precisa do que a direção de um carro. Então em uma mão você já tem mais segurança, enquanto a outra você disponibiliza aqui. Fica atento aí à sinalização de trânsito, tá? Sempre que der, retro é um equipamento mais lento.
Então é o que? Na casa de 38, 39 km por hora, tem umas que vai até mais, né? 40, né? Vamos arredondar aí. Fica atento com esse negócio de trânsito, tá? Então respeite as sinalizações. É um equipamento que por natureza não foi feito para rodar na rua, mas ele é tão versátil, né? Tem pneu, tem uma longa relação aí, 4 marchas, ou seja, se você colocar uma placa nela, você registra ela e você pode rodar. Mas é considerado errado, né? Você rodar com o equipamento desse aqui na rua. O certo mesmo é você embarcar em cima de uma prancha, entendeu? Mas uma vez que também emplacou, já era. Ou se você licenciou, enfim. Rapaz, moto barulhenta, viu? Entendeu? Mas dê sempre preferência, sempre que você vê que formou uma fila de carro atrás de você, entendeu? Se você vê que tem espaço ali, encosta um pouquinho perto do meio fio, entendeu? Diminui um pouco a velocidade ou mantém se não tiver nenhum obstáculo à frente e deixa eles passar, entendeu? Se não der, aí paciência, tá bom? Mas sempre atento a farol, sinalizações, tá beleza? Uma vez que você estiver rodando. Agora se você estiver trabalhando aí, outra história, tá bom? Se sua máquina tiver giroflex, liga, ou se tiver a seta funcionando, liga a seta também, entendeu? Deixa ela sinalizando. A cor amarela por si só já indica tensão, mas nem todas hoje estão saindo amarela, né? A case laranja, uma de um jeito, outra de outro, enfim, né? Tá mudando muito essa questão aí. E é isso, rapaziada. Essas foram as dicas aqui então. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu mostrei aqui um pouco de como que eu faço, mas cada operador faz de um jeito. Eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas eu acho que quanto mais tem vídeos desse porte aqui para somar, digamos assim, mais vai ajudar, mais vai ser resultados para aqueles que buscam, né? E cada dia se formam operadores, né, pessoal? Cada dia tem operador novo se formando aí, e a internet, apesar de fazer o curso ser muito mais importante, né? A internet ainda assim é uma escola maravilhosa e você aprende muito aí com a internet. Eu ainda estou aprendendo até mexer com a internet, mas é isso aí. Então esse foi o vídeo, eu acredito que não esqueci de nada, com certeza esqueci de falar sobre muitas coisas, mas é um vídeo mais assim, dica mesmo, dica de condução, entendeu? Você chegou lá na máquina lá, entendeu? E é isso aí. Mas vai dar tudo certo, entendeu? Se for seu primeiro dia, mantenha calma, vai de boa, vai se acostumando com a máquina. Pulou, sente como é que ela pula, cada máquina pula de um jeito também, depende da calibragem do pneu, entendeu? E vai indo, uma vez que você vai se acostumando, você vai trabalhando, você vai se acostumando. Só que sempre tenha medo, nunca perca o medo, porque uma vez que você perde o medo do equipamento desse aqui, ele te mata ou mata alguém, tá bom? Então, segurança em primeiro lugar, a sua, principalmente aqueles que estão ao seu redor. E de resto, meu irmão, todo dia você vai voltar feliz para sua casa e ver a sua família. Porque depois de você, é você de novo. Depois de nós, é nós de novo. Tá bom? Então é isso daí, muito obrigado aí por acompanhar. E logo, logo, assim que possível, tô sem suporte, né? Por isso que eu não tô trazendo vídeo com muita frequência. Assim que eu arrumar um suporte, eu faço mais vídeos dica aí pra vocês aí, um pouco do dia a dia aí com a nossa loirinha aí, Caterpillar, máquina de primeira qualidade. Mas todas têm a sua qualidade, tá bom? É isso daí, abração, fiquem com Deus, aloha! Esse é meu garoto, hein? Esse é meu garoto aí, ó.